Então, não, perfeito. Então, assim, eu deixei até essa figura que parece um arquiteto planejando, né, uma obra, porque, assim, a paresia, planejar a cirurgia para o paciente que tem diplopia por paresia de quarto, ela é um pouquinho até matemático, assim, né? Você tem que pensar nos vetores, então aí tem que ser uma estratégia que você vai usar para conseguir o sucesso. É uma cirurgia gratificante, assim, porque você tem uma chance de sucesso grande. Por outro lado, é um desafio de você planejar corretamente a cirurgia. Se você, como o paciente tem visão binocular, ele tem divergência para fundir, divergência vertical, ele consegue melhorar muito a qualidade de vida, perder o torcicolo, ampliar o campo de visão binocular único, né, sem diplopia. Então, é bem gratificante. Então, para os residentes, fica como uma coisa de conhecimento geral, de saber de onde vem a lógica para planejar a cirurgia, e para os fellows, precisa saber isso para planejar para os pacientes. Então, assim, o que que a gente vai ter como conceito geral? O paciente é raro ter paralisia de quarto, é muito mais comum que ele tenha paresia. Se ele tem paresia, e o que faz ele ter a hipertrofia seria os antagonistas que estão fortes, estão vencendo o músculo parético, né? Então, a gente vai preferir cirurgias debilitantes, porque se eu debilito os músculos antagonistas do oblíquo superior, na maioria das vezes ali, que é o que eu vou planejar na cirurgia, eu vou conseguir um reequilíbrio de forças e o paciente vai voltar a ficar ótimo. E aí, então, eu devo debilitar. E qual músculo eu vou escolher debilitar? Depende muito de qual o tamanho da hipertrofia que eu tenho. E esse desvio, ele é incomitante. Então, ele aumenta quando o paciente olha para o lado oposto. Então, eu tenho que saber, de modo geral. Ou ele pode, a gente vai ver aqui que a gente vai ter que classificar em 6 grupos para saber onde o desvio está maior. E eu vou olhar onde esse desvio está maior para eu pensar se esse desvio está maior naquela posição, eu tenho que ver qual antagonista do oblíquo superior está fazendo aquele desvio ficar maior naquela posição, e é esse antagonista que eu vou preferir debilitar. Eu posso debilitar mais de um músculo se eu perceber que o desvio em posição primária é muito grande. Eu tenho que perceber se existe uma contratura ou não. Dois músculos podem estar contraturados, uma paresia unilateral de quarto. Ou é o reto superior do olho acometido, porque esse olho fica o tempo todo em hipertrofia, ou eu vou ter o olho parético como fixador, sendo o olho dominante do paciente, e por ele fixar com aquele olho parético, ele vai ter que descer esse olho que tem tendência à hipertrofia, e o olho contralateral vai ficar mais baixo, então. E esse olho contralateral permanentemente mais baixo vai ter contratura do reto inferior, então contralateral ao olho acometido. É, eu tenho que lembrar também de outra teoria, que se eu escolhi debilitar o músculo oblíquo inferior, que é o antagonista do oblíquo superior, e essa correção vai ter um efeito incomitante, ou seja, onde eu vou conseguir mais efeito de correção dessa cirurgia é no lado contralateral. Se eu tenho o olho direito acometido e eu vou retroceder então o oblíquo inferior do olho direito, eu vou melhorar muito mais a hipertrofia que acontece ao olhar para a esquerda. Se eu estou decidindo operar um reto inferior ou um reto superior, o que eu vou ter de efeito da cirurgia é melhorar a hipertrofia de modo comitante. Geralmente a hipertrofia olhando tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, uma cirurgia em que eu debilito os retos é uma cirurgia mais comitante. Eu vou escolher ela quando o desvio ele é mais ou menos igual à hipertrofia olhando para a direita ou para a esquerda. Eu vou escolher o oblíquo quando o oblíquo inferior, por exemplo, quando eu quero corrigir um desvio que aumenta muito mais no olhar contralateral. Se a hipertropia é maior do que 15 em algumas literaturas ou 18 a 20 em posição primária em outras literaturas, eu vou precisar de operar mais de um músculo no mesmo momento. Para eu saber se tem contratura ou não, a gente usa do reto superior que pode estar contraturado. A gente usa uma técnica que é essa Knife Edge Test, considerando que como se eu estivesse me equilibrando no gume da faca, ali, no gume daquela lâmina. Então, se eu estiver me equilibrando no gume dessa lâmina, se eu for um pouquinho para um lado, é tudo ou nada. Se eu for um pouquinho para o lado, eu vou cair de uma vez só, porque o gume da lâmina ele é muito fininho. Então, o que a gente faz? Eu tenho que provocar um estiramento máximo do reto superior daquele olho acometido pela paresia de quarto, e esse estiramento máximo eu consigo empurrando o olho para a infraabdução, porque daí eu vou esticar ao máximo o reto superior. Se eu quero saber se o reto superior está contraturado ou não, idealmente é sem bloqueio anestésico. Eu tenho que ter uma paciente em anestesia geral, porque aí eu tenho tônus reduzido, e eu vou empurrar esse olho, então, para abdução e infradução, e vou fazer um movimento leve para a direita ou para a esquerda. Então, é como se eu estivesse colocando o olho para se equilibrar em cima do gume de uma faca, e se eu tenho contratura, na hora que eu jogo um pouquinho para a direita, ou quero dizer assim, para nasal ou para temporal, a gente vai sentir um tranco que o olho vai fazer na pinça, mostrando que está contraturado. É,
A gente tem que lembrar também que as operações sobre mais de um músculo de ação vertical no mesmo ato cirúrgico exigem cuidado, porque é, eu devo buscar nessa cirurgia uma subcorreção, porque se eu faço, eu tenho uma hipertrofia de 20, se eu consigo corrigir 15, 16, 18 dioptrias, por exemplo, o paciente tem uma amplitude de divergência funcional boa, então ele vai terminar de corrigir o restante, sabe? Por inervação cerebral e por busca de fusão. Agora, se eu inverto a hipertrofia era do olho direito, eu causo uma inversão da hipertrofia do olho esquerdo, o paciente não vai conseguir, só um segundo, não vai conseguir fundir isso. Eu vou trocar uma diplopia de uma situação para uma outra. Pode perguntar, sabe? Essa que eu perguntei para a Ju agora é a mesma coisa, né? De? Ela Mesma. sente posição passiva. Não, porque na verdade a adução passiva é levar o olho para extrema abdução, para extrema adução, perceber se tem alguma restrição de movimento, se ele não consegue completar o movimento. O knife edge é força, tentar, é uma manobra para o reto superior para você ver se tem contratura. Então vai esticar esse olho para infraabdução e não vai movimentar enormemente, vai movimentar bem de fraquinho. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, porque eu acho que eu tenho uma outra imagem, essa imagem. Então você vai colocar o olho em infraabdução e fazer movimentos discretos na pinça, na mesma pinça, para cá e para lá. É um movimento só de rotação da pinça. Quando você vai rodar um pouco a pinça no músculo que não está contraturado, você sente o olho mole. Quando você vai rodar a pinça e no músculo contraturado, você sente o olho fazendo um trek-trek, que seria uma força que ele está fazendo. Ele está tenso, sabe? Como se fosse uma corda de violão que você está sentindo dar uma pressão ali. Vamos falar agora sobre planejamento de cirurgia. Começando na criança. A criança a gente tem uma dificuldade grande porque a criança não vai colaborar para fazer prisma e curva em 9 posições do olhar, mais o Wilczowski. Então, a gente vai decidir operar essa criança quando? A criança vai começando a sustentar o pescocinho dela lá com seus 3, 4 meses, 2, 3, 4 meses, e depois começa a andar. Então, se ela tem uma paresia congênita, ela começou a fixar e se interessar mais pelo ambiente, ela vai inclinar a cabeça para fixar. E ela vai inclinar a cabeça principalmente sobre o ombro do lado contralateral, ao olho acometido, e aí, assim, se a gente percebe qual vai ser a clínica para essa criança, se ela tem esse torcicolo e a gente endireita a cabeça, se ela colaborar o mínimo que seja para um prisma e cover, a gente começa a perceber que tem uma hipertropia, que pode ser uma hipertropia latente, que aparece só quando a gente quebra a fusão, e você percebe que ela tem uma hiperfunção do oblíquo inferior, por exemplo, é o olho direito acometido, ela vira a cabeça para a esquerda, a gente endireita a cabeça e pede para ela olhar para levo, a gente percebe que esse só o oblíquo inferior direito sobe muito, às vezes tem uma hipofunção de oblíquo superior direito, a gente já consegue fazer o diagnóstico de ter uma paresia de quarto ali. E aí, se o torcicolo for muito grande, a gente já deve fazer um debilitamento do oblíquo inferior. Então, essa é a cirurgia que a gente está autorizado a fazer nesse caso, e é uma cirurgia que já vai corrigir a hipertrofia, vai corrigir um pouco a torção e a posição de cabeça da criança. Então, para a criança é isso. E aí, quando a criança ficar maior, e a gente perceber que ainda mantém algum desvio ocular, que não corrigiu tudo, a gente faz os testes nas 9 posições do olhar mais Wilczowski e planeja a cirurgia de acordo com o que a gente encontrar, que é o que a gente vai ver mais para frente, tá? Agora é o que é o grande lance da aula. A gente saber planejar a cirurgia de acordo com aquilo que a gente viu lá atrás. Vou escolher uma cirurgia debilitante na maioria das vezes, debilitar um antagonista do oblíquo superior. Se eu debilitar o oblíquo inferior, eu vou ter uma correção incomitante, que vai predominar no campo de ação do oblíquo. Se eu debilitar o reto superior, eu vou ter uma correção da hipertropia, tanto olhando para a direita quanto para a esquerda. É uma correção mais comitante. E aí eu vou ter que classificar, então, antes de eu decidir pela cirurgia, eu tenho que fazer as medidas e classificar o paciente entre os 6 grupos de desvio de paresia de quarto par, de quarto nervo craniano. Aqui no exemplo, a gente vai sempre ver assim as 9 posições do olhar do paciente e onde tem esses tracinhos seria a região onde o desvio está maior, só para a gente raciocinar. E a gente vai sempre considerar nesse exemplo, que vai aparecer em todos os slides aqui para frente, um paciente com paresia unilateral de quarto direito. Então, aqui desse lado da imagem, a gente está passando o mouse perto da figura, a gente tem o paciente olhando para a direita, e aqui do outro lado é o paciente olhando para a esquerda. Então, o grupo 1 é o paciente em que ele, assim, quase não tem desvio muito na posição primária, ou seja, um desvio menor que 15, e predomina muito o desvio na posição do oblíquo inferior direito nesse caso, porque quando ele olha para a esquerda e para cima,
Opa, o olho levanta muito, tá certo? Então, se eu tenho um paciente que a hipertropia predomina na posição diagnóstica do oblíquo inferior ipsilateral ao olho acometido, e esse é um dos quadros mais frequentes, a gente vai chamar de grupo 1. Para esse paciente, eu vou escolher debilitar o oblíquo inferior. E como é que eu vou escolher o quanto que eu vou debilitar o oblíquo inferior? Tanto aqui quanto na criança. Vai depender do quanto de hiperfunção eu tenho. Então, se eu tenho uma cruz de hiperfunção, posso debilitar 8, né, 6, 8 milímetros. Se eu tenho duas cruzes, eu vou debilitar já 10. Três cruzes, debilito 12. Quatro cruzes, debilitaria 14, tá? De modo geral. Lembrando que a gente sempre tende a fazer uma cirurgia subcorretora. Se eu achar que estou na dúvida se é em 3, 4 cruzes, eu escolho para retroceder menos. Corrigir se eu, essa manobra, essa cirurgia vai corrigir no máximo 18 dioptrias de desvio em posição primária, que é o que a gente falou. Por isso que aquela regrinha do início do primeiro slide. Desvios menores que diz 15, 18 em alguma literatura, outras 20 dioptrias, eu vou escolher só um músculo. Só faço dois na mesma cirurgia se eu já começar com desvio em posição primária muito grande. E aqui está mostrando o paciente como ele se comporta. Hiperfunção de oblíqua inferior isolada, né, praticamente. Em posição primária o desvio é pequeno, e eu tenho que isolar o oblíquo inferior e fazer o retrocesso. Grupo 2. No grupo 2, eu já tenho um paciente em que ele tem um grande desvio, que basicamente, quando eu quero dizer que o desvio predomina aqui, são os maiores desvios que eu meço. E se os maiores desvios que eu medi, por exemplo, foram 25 ou 30 dioptrias, eu tenho que ter mais ou menos esse mesmo valor, se é o grupo 2, em todas essas posições que a gente está falando aqui. Se é grupo 1, é o maior desvio isolado nessa posição, tá? É, aqui o desvio predomina nessa posição e para cá, por exemplo, ele quase não tem desvio. A gente tem alguns pacientes que são orto, alguns pacientes que têm um desvio pequenininho, é 6, é 4 prismas só. Mas nesse caso, por exemplo, é um desvio grande nessa posição. Que posição a gente está avaliando aqui? É toda a lateroposição oposta. A gente lembrando que a gente disse que aqui é um exemplo de paresia do quarto par direito. Então, o paciente tem uma hipertropia do olho direito. Quando olha para a esquerda, o olho sobe muito, tipo 25, 30 dioptrias. Quando olha para cima e para a esquerda, sobe 30 dioptrias também da mesma forma. E quando olha para baixo, ele fica mais alto, 30 dioptrias. O que está acontecendo com esse paciente? Ele tem uma hiperfunção de oblíquo inferior, que é só aqui, que é na posição do oblíquo inferior que esse olho sobe. Aí ele mantém a mesma altura quando olha lá para o oblíquo, na posição do oblíquo. E aqui o oblíquo superior não está funcionando, está parético, porque ele mantém a mesma altura, não consegue descer para acompanhar o outro olho. Então, o que a gente tem nesse paciente é um predomínio das alterações de oblíquo inferior e de oblíquo superior, tá? Então, hipertropia que predomina em todo o campo vertical contralateral. Nesses pacientes, a gente tem, então, uma contratura do oblíquo inferior ou uma hipofunção mais acentuada do oblíquo superior. Ou seja, o oblíquo superior está tão fraco que o oblíquo inferior vence, e quando vai olhar para cá, para baixo, ele não consegue descer tanto esse olho. Então, o que que a gente vai escolher? Se a gente vai preferir debilitar o oblíquo inferior ipsilateral, porque corrige as duas coisas. Se tiver contratura, eu vou corrigir essa contratura, e vou também ajudar um oblíquo superior que está parético. Eu tirei a ação do antagonista, a força residual que existe no oblíquo superior, ele vai conseguir vencer e manter esse olho em alinhamento. Só que se a hipertropia for em posição primária maior que 18, eu já posso fazer mexer nos dois músculos. Então, eu vou debilitar o antagonista, mas eu posso fazer um reforço. Então, o reforço que a gente faz para paresia de quarto é o reefing ou tucking. Na verdade, é encurtar o tendão do oblíquo superior, de alguma forma, semelhante ao que a gente faz nos retos na aplicatura. E aí a gente deixa esse músculo mais curto, esse tendão mais curto, então ele ganha mais força, tá? Aqui eu vou mostrar um pouquinho como é o tucking, né? Se a gente tem um grupo 2A, que seria uma variação do grupo 2. Grupo 2, a hipertropia ela é muito maior nessa posição da lateroversão oposta, só que eu posso ter um pouquinho de incomitância aqui. Aqui é um caso em que eu quase não tenho um desvio muito na posição primária, geralmente é 6, 8 dioptrias. Quando eu olho para a esquerda, no caso, uma paresia direita, né, do oblíquo superior direito, esse olho começa a subir um pouco. Só que aqui em cima ele não sobe tanto, ele vai lá, sei lá, para os seus 10, 12, 15, e quando vai olhar aqui para baixo, é que o desvio aumenta bastante, vai para os seus 25, 30. Significa que o olho normal desceu, e aqui que era para o oblíquo superior fazer a força dele, não tem nenhuma força. Então, nesse caso, eu posso fazer só o reforço do oblíquo superior. Lembra que no primeiro slide a gente falou sobre buscar cirurgias debilitantes, debilitar o antagonista. Mas tem alguns casos em que a gente vai precisar do reforço do oblíquo superior, né? Ou como primeira opção, ou porque a gente debilitou o oblíquo inferior, por exemplo, e sobrou desvio, a gente vai fazer o reforço do oblíquo superior. E o tucking, na verdade, é fazer a técnica de
suturar esse tendão. A sutura a gente sempre usa fio inabsorvível, então geralmente é uma Mercilene com agulha, né? Uma Mercilene 5 zeros ou 6 zeros. E o tucking é quando a gente usa essa pinça de tuck, né? Que é uma pinça que a gente tem um gancho que passa por debaixo do tendão e a gente empurra esses outros dois ganchos aqui que são na forma triangular, tá vendo? Então eles vão pressionar a parte de o gancho vai subir, vai puxar o tendão, enquanto que essas outras duas partes que são triangulares, elas vão apertar lá na raiz do tendão, bem encostando no osso. No osso não, encostando no olho. Então fica assim, na hora que a gente engancha, essas duas partes triangulares estão lá em cima, mas a gente consegue, com um gancho de tuck, empurrar para baixo, que foi ele que descreveu a técnica e desenhou a pinça. Então, quando elas descem essa parte triangular aqui para baixo, aperta o tendão, então fica fácil de a gente suturar, porque a gente vai suturar bem encostadinho no, no olho, e aí depois eu consigo tirar a pinça como um todo. Então, a pinça vai soltar e vai ficar assim, né? Vai ficar meio que uma dobrinha do tendão, tá? O reefing é fazer a mesma coisa, só que sem usar a pinça, porque a gente não tem muita disponibilidade da pinça no Brasil, então a gente faz o reefing. O reefing vem de um termo americano lá em inglês, né, que é a gente encurtar aquelas do barco, a vela, né, que você pode encurtar a vela do barco. Então é você reduzir essa vela, ou seja, você reduzir então esse tendão. Se eu reduzo esse tendão e existe força residual inervando o oblíquo superior, ele vai conseguir ter mais força de rotação para esse olho, tá? Lembrar que eu tenho que evitar encurtar esse tendão mais que 6 ou 8 milímetros, senão ele vai ficar tão curto que vai gerar um Brown iatrogênico. O Brown é o olho ter limitação de elevar na posição do oblíquo inferior, ou seja, o tendão do oblíquo superior está tão curto que, se no caso, nosso exemplo é o olho direito com paresia. Se eu fizer um tucking muito agressivo, eu vou deixar esse tendão tão curto que ele não vai conseguir deslizar o suficiente na tróclea, porque ele vai estar curto. E aí, quando o paciente tenta olhar para cima, por exemplo, é o olho direito que está com hipertropia. E aí, quando ele olha para a esquerda, tem mais hipertropia. Só que a hipertropia predomina aqui ao olhar para baixo e para a esquerda. Aí, por isso, eu decidi, então, fazer o tucking. Então, eu vou dar mais força, esse olho vai descer, então, eu vou melhorar a visão dupla nessa posição, de olhar para baixo. Só que se eu fizer um tucking muito exagerado, na hora que o paciente for olhar para cima, vai inverter o desvio, porque o olho direito não vai conseguir subir, tá? E a gente tem que evitar. De modo geral, tá, é bom ter um pouco de mais de restrição, né? Um bom resultado da cirurgia é você, depois que terminou ela, você testa na adução passiva se você gerou algum grau de restrição. O ideal é gerar um pouco de restrição, sim, que significa que seu tanque foi efetivo. E essa restrição vai ceder com o tempo, de modo geral, sabe? Mas é bom evitar, se um paciente vai ter diplopia quando olha para cima, né? Então a gente vai inverter aí aqui o desvio, tá? Aqui mostrando também o grupo 2A, é a mesma situação, só que a gente também pode fazer na forma de reefing, que o reefing é assim, sem usar aquele gancho de tuck, que é o que estava aqui em cima. Então, a gente vai acessar o tendão do oblíquo superior pela parte temporal, a gente vai usar uma alça com o auxiliar te ajudando, e vamos elevar esse olho. A gente pode mensurar mais ou menos, por exemplo, 3 milímetros, porque como está dobrado o tendão, 3 milímetros na frente mais 3 atrás, deu uma restrição de 6. Ou eu faço 4 milímetros, dá 8, tá? E a gente passa o fio na absorvida. O grupo 3 é o L ou L invertido, vai depender de qual olho você está trabalhando. Se a gente tiver o olho direito, como no exemplo, vai dar uma hipertropia aqui como um L. O que significa isso aqui? Significa que o paciente, só voltando uma coisa lá atrás, que é importante prestar atenção, é que o tucking, ele corrige no máximo em posição primária 6 a 8 dioptrias. Então, lembrando que é aquela história, desvios pequenos de posição primária, eu faço um músculo só. Mas ele vai corrigir até 18, 20 dioptrias na posição do oblíquo superior. E aqui falando do grupo 3 de novo. A gente tem, então, uma hipertropia que ela pode ser de diversos tamanhos aqui em PPO, porém, quando o paciente vai olhar para, no caso da paresia do quarto direito, ele olhar para a esquerda, o olho já começa a subir mais, então ele vai lá para os seus 25, 30. Quando olha aqui para cima também 25, 30. Quando olha para baixo e para a esquerda 25, 30. E toda vez que o paciente agora começar a olhar para baixo, ele vai começar a olhar para baixo aqui na posição, na linha média. Vai das 25, 30 de desvio também, e quando ele for olhar para a esquerda, para a direita, desculpa, também dá 25, 30. Então, assim, o desvio começou a comitantizar. O que fez esse desvio se manter dessa forma? De modo geral, a gente entende que tem uma contratura do oblíquo inferior, que faz quando o olho olha para a esquerda, sobe bastante. E o que faz esse olho manter mais alto em todas as posições é que o reto inferior do outro olho começou a se contraturar também. E é por isso que esse olho desce mais do que o outro. Tá? Então, nesses pacientes com grupo 3, a gente pode se beneficiar de retroceder o oblíquo inferior e de retroceder o reto inferior contralateral.
Então, assim, se a hipertropia for maior que 18, a gente deve debilitar o oblíquo inferior ipsilateral e o reto inferior contralateral. O que que eu vou decidir fazer mais? Se eu tenho uma hipertropia que ela pode ser, tudo bem, os maiores desvios são nessa posição fazendo um L, mas eu tenho um pouco mais de hipertropia, tipo, eu tenho 30 aqui na posição do oblíquo inferior e aqui embaixo é só uns 20, é um pouquinho menos. Então eu vou preferir fazer, debilitar mais o oblíquo inferior e não debilitar tanto o reto inferior. Mas se for o contrário, tipo, eu tenho 20 aqui na posição do oblíquo inferior, mas aqui embaixo aumenta para 30, em posição primária menos, a gente pode mensurar o quanto que vai debilitar de oblíquo inferior pelo quanto que o paciente tem de hiperfunção e eu faço um pouquinho mais de retrocesso reto inferior. Então, na hora de planejar a cirurgia, se não ficou muito claro, uma coisa que é importante dizer, vou fazer as 9 posições do olhar de Prism Cover e também tenho que ver Biuchowski e tenho que ver a motilidade ocular do paciente. Quanto de hiperfunção de oblíquo, quanto de hipofunção de oblíquo superior, quanto de hiper de inferior, quanto de hipo de oblíquo superior. Se a hipertropia em produção primária for pequena, a gente deve evitar, então, uma supercorreção. Como a gente viu, a gente pode inverter o desvio, o paciente ficar com diplopia, e uma diplopia que ele não cura, porque se eu deixo uma subcorreção, ele termina de corrigir muitas das vezes, né? O próprio sensorial do cérebro ali vai ajudar a corrigir. Agora, se eu tenho um desvio menor que 18, eu faço, né? E eu classifiquei o paciente como grupo 3, eu vou preferir fazer o retrocesso do reto inferior contralateral, que vai corrigir tudo, tá? É, e aqui o que é uma coisa muito importante a se dizer é que se essa hipertropia seja o grupo 3, como a gente discutiu aqui, seja aqui agora uma hipertropia que posição primária é pequena, ou uma hipertropia que posição primária é um pouco maior que 18, se eu for mexer no reto inferior contralateral e o desvio aqui ó, na posição na infralateral, por exemplo, o olho direito está cometido. Então, o olho direito tem hipertropia. Essa hipertropia aumenta na posição do oblíquo inferior. Mas quando eu vou olhar para a direita, essa hipertropia se mantém, mas ela é um pouco incomitante. Ela é menor que 10 aqui na posição ipsilateral do olho acometido. A gente deve evitar fazer um retrocesso muito grande do olho esquerdo, do reto lateral, do reto inferior contra lateral. Porque senão, então ele coloca assim, se for menor que 10 dioptrias, essa altura que se atinge aqui, a gente, no máximo, deve fazer um retrocesso de só 3 milímetros. Senão a gente inverte o desvio também, porque aqui esse, esse reto inferior mais fraco poderia fazer o olho ficar mais alto, o olho esquerdo ficar mais alto quando olha para a direita. A gente também vai dividir o paciente em grupo 3A. Quando esse paciente ele tem toda a hiperfunção, toda a hipertropia aumenta aqui, o paciente tem uma hipertropia que faz um L, aqui ele quase não tem desvio e aqui ele tem um desvio maior. Só que essa hipertropia, ela é muito maior aqui aí, horizontalmente muito incomitante. Só puxar para cá. Se ela for horizontalmente muito incomitante. Então, no caso aqui do 3A, na verdade, né? Então, assim, a gente tem uma hipertropia horizontalmente muito comitante, a gente tem o L, ou seja, quando olha, o olho direito acometido, hipertropia do olho direito, olha para a esquerda, esse olho direito, ele aumenta mais, aqui embaixo ele também mantém mais alto do que o outro olho, só que predomina essa altura muito maior na área, na localização do oblíquo superior. Então, nesse caso, a gente pode, se o desvio for muito grande, a gente faz o oblíquo inferior, debilita o oblíquo e reforça o tendão do oblíquo superior. Tá? Ao invés de tomar decisão por retroceder o oblíquo inferior e reto inferior contralateral. Então, a diferença é um desvio que é mais comitante fazendo L. Um desvio que é mais incomitante fazendo L, mas assim, predomina na região do oblíquo superior, eu posso, se for menor que 18, posso decidir fazer só o reefing do oblíquo superior. Se for maior que 18, eu já mudo meu planejamento para retrocesso de oblíquo e encurtamento de tendão de oblíquo superior. Agora o grupo 4. O grupo 4 é quando eu tenho um desvio que predomina bem marcado só na posição inferior. O que está acontecendo? Esse olho ele tem um desvio mais ou menos comitante. Quando o meu olho direito está mais alto. Quando eu olho para a esquerda, ele continua mais alto, quando olha para a direita, continua mais alto, mas na mesma magnitude. Não tem muita hiperfunção de oblíquo inferior. O que aconteceu é que o olho acometido é o dominante e esse outro olho não acometido ficou em hipotropia permanente, deu contratura do reto inferior. Então, essa hipertropia ela vai ser comitante nas lateroversões e o que eu vou decidir por cirurgia vai ser o retrocesso reto inferior contralateral.
Se eu tenho uma hipertropia muito grande, eu posso, então, retroceder o reto inferior contralateral, mas vale a pena retroceder o reto superior ipsilateral também, porque assim eu vou retroceder o reto superior do olho direito acometido, esse olho vai descer um pouco. Retroceder o reto inferior do outro olho, ele vai subir, então os dois vão se encontrar, tá? Eu posso também ter o 4A e o 4B. Então, assim, o 4A seria, por ser 4, por definição, onde os desvios predominam é olhando embaixo, na infraversão. Só que o 4A, eu tenho o oblíquo predomina, a hiperfunção predomina, assim, a altura, na posição do oblíquo superior. Então, é quando eu vou olhar para cá, para a esquerda, esse olho não desce tanto, então eu vou preferir fazer o tucking ou o reefing do oblíquo superior. E no 4B predomina, na verdade, na posição é, ipsilateral. Na verdade, assim, tipo, quando eu vou olhar para a direita e para baixo é que predomina o desvio. Então, eu vou confirmar pelo Knife Edge Test se existe contratura do reto superior e minha decisão vai ser mais retroceder o reto superior, tá? Principalmente se for um desvio pequeno, menor que 18. Se for um desvio grande, eu vou ter que fazer retrocesso, reto superior, retrocesso inferior, muitas das vezes. Mas eu posso escolher fazer mais retrocesso superior do que o do inferior se eu achar que tem contratura do reto superior, tá? Aqui está um pouquinho diferente, porque os exemplos de 4A e 4B, na verdade, são como se fosse uma paresia à esquerda, né? Porque você vê que predomina a função do oblíquo, predomina o desvio no lado direito, que é como se fosse o olho esquerdo mais alto, e predomina aqui ao olhar para baixo e para a direita, né? Na função do oblíquo superior. Então, 4A é quando predomina na região da função do oblíquo superior. Mas aqui é um exemplo para a paresia esquerda. E no 4B é o contrário, né? Assim, uma paresia de oblíquo, paresia à esquerda, e aí quando a gente vai, desculpa, aqui uma paresia no 4B, o exemplo está certinho, olhando para a direita. Predomina quando olha para a direita na região do reto superior, tá? Na região em que olhar para a direita, que é onde os retos verticais predominam. Existe um outro tipo de desvio do grupo 4, que é o seguinte: o grupo 4, por definição, é ter um desvio que aumenta olhando para baixo. Só que existe um grupo 4 que é raro, que é o paciente que ele conseguiu compensar o desvio em posição primária, então ele é orto olhando em frente. Só aumenta o desvio quando ele olha para baixo. Se aumenta o desvio só olhar para baixo e eu não posso descompensar o olhar em frente, vale a pena eu fazer o Faden, né? Eu tenho que manter o olho sem desalinhamento olhando em frente, mas esse desvio aumenta muito aqui olhando para baixo. Então, se aumenta muito olhando para baixo e esse desvio é igual tanto para a direita quanto para a esquerda, eu posso corrigir os retos, que é aquele princípio que a gente viu lá atrás. Correção de reto, corrige o desvio igual tanto para a direita quanto para a esquerda. Correção de oblíquos, eu só corrijo olhando para a posição contralateral, que é onde os oblíquos estão funcionando, tá? Então, nesse caso, se eu faço o olho direito está mais alto, um pouquinho mais alto, que seja 4 dioptrias, 10 dioptrias. Quando olha para baixo, ele aumenta muito. O que que eu posso fazer se eu quiser? Eu posso retroceder um pouquinho esse reto inferior do olho contralateral, porque esse olho vai subir, mas associar ao fado. Ou se é orto em posição primária, eu é, só faço o fado indo reto inferior contralateral, porque eu vou limitar esse olho, eu não vou causar desvio em posição primária, e quando eu for olhar para baixo, esse olho tem menos força de abaixamento, o direito, porque a paresia está aqui. Mas eu limitei a força do reto inferior normal, contralateral. Então, assim, esses olhos vão olhar para baixo de formas iguais, porque o reto inferior daqui, pelo fado, foi preso, né? Ele está diminuindo o seu arco de contato e não está diminuindo a força. Então, eu vou restringir o olho normal para os dois andarem juntos na hora de olhar para baixo, tá? Raramente, isso assim, não cai em prova chegar nesse nível de detalhamento, mas para quem faz estrabismo precisa de, pelo menos ter isso aqui como referência. É, como eu já coloquei lá no início, lá atrás, assim, é como se você estivesse planejando matematicamente, pensando nos vetores e pensando qual é a sua melhor opção. Mas o que eu faço muitas das vezes, assim, examino o paciente nas novas posições do olhar, faço o Bill-Chomsky, e vejo qual é a motilidade ocular para saber qual músculo está hiper e qual está hipo, quantas cruzes, etc. E aí eu sempre tento classificar o paciente. Então, eu vou de novo e olho para a teoria, né? Então, que grupo eu estou classificando meu paciente? Então, melhor que cirurgia eu vou fazer? Então, eu sempre planejo tendo aqui assim um backup ali, uma cola do que a teoria diz. Então, porque eu acho que é difícil ter tudo isso tão automático na cabeça, aos poucos vai ficando.
mas é interessante ter um local para acompanhar. Tudo isso aqui é baseado no livro Os Estrabismos, do Dr. Mauro Goldschmidt e do Dr. Carlos Souza Dias. E o Dr. Carlos Souza Dias, ele é um reconhecido assim mundialmente como uma pessoa, assim, ele é a referência de planejamento de cirurgia para quarto nervo, que ele fez, né, estudos sobre isso, acho que até mestrado, doutorado, se não me engano, nessa parte. E assim, se você procura um livro americano, europeu sobre essas coisas, sobre planejamento de cirurgia, vai ver o nome dele citado. Então, tanto que ele é importante, foi ele que ah, elaborou e melhorou um pouco essa situação de definir 6 grupos. Estamos chegando ao fim, mas do grupo 5. No grupo 5 é o contrário do 4. A hipertropia predomina muito olhando lá em cima, e ela é igual tanto para a direita quanto para a esquerda. É uma situação rara, então nessa situação, se o olho direito está mais alto e aqui sobe bastante para 25 ou 30, então eu tenho o oblíquo inferior funcionando mais. Isso aqui também, ele continua dando 25, 30 quando olha para o lado direito, significa que o reto superior está contraturado e aqui embaixo o desvio é menor. Então, nesse caso, se o desvio for grande, eu tenho que debilitar os dois elevadores do olho, tanto o oblíquo inferior acometido quanto o reto superior. O grande problema é que eu estou debilitando os únicos músculos elevadores. Então, assim, eu tenho que fazer uma cirurgia que seja mais comedida, porque se eu limitar demais, eu posso inverter o desvio olhando para cima, porque esse olho vai ficar com limitação de elevação, né? E a gente sempre tem que lembrar da teoria que é melhor subcorrigir, porque aí a gente não inverte o desvio e o paciente consegue ficar livre de diplopia. Ah, é, E existe essa situação também, uma situação inversa descrita, que seria um paciente que tem contratura do reto inferior contralateral. Ele vai ter um desvio vertical, só que esse desvio vertical, como ele fixa com o olho acometido, e o outro olho fica mais hipotrópico, e o desvio ele vai ser maior na supra, imagina assim, que ele vai ter um pouquinho de incomitância. Quando olhar aqui para cima, é o reto inferior que está contraturado do olho esquerdo, por exemplo, esse olho direito, o desvio vai ser maior. Não talvez por uma hiperfunção de oblíquo inferior, mas porque o reto inferior contralateral não está deixando esse olho esquerdo subir, no nosso exemplo. O grupo 6, que é o último grupo, é quando tem um desvio mais prolongado, né? E aí o paciente vai acontecer o fenômeno de comitantização. Então, o paciente tinha um desvio que era incomitante, ele vai começando a mandar mais inervação para os retos e tal, e aí ele vai ficando com a hipertropia que é mais ou menos igual em todas as posições do olhar. Geralmente é um desvio mais antigo. E como é que eu vou saber que não é enfim, que não é um Sagan síndrome, que não é uma outra alteração, em que o paciente tem uma hipertropia de causa idiopática? O que vai nos ajudar é a incomitância no Bill-Chomsky. Se o paciente tiver Bill-Chomsky positivo, ou seja, tem um olho direito mais alto que o esquerdo, talvez 8 dioptrias, 10, é bem pouquinho mais alto, tá dá 12 em alguma posição, dá 8 em outra, ou seja, quase comitante em todas as posições. Esse que vai me ajudar no diagnóstico é faço o Bill-Chomsky. Inclino a cabeça sobre o ombro direito, se o desvio aumenta, inclino sobre o ombro esquerdo, o desvio diminui. Então, assim, eu sei que é parecia de quarto antiga que comitantizou. E aí o que a gente vai, se o desvio geralmente é pequeno, a maioria das vezes, eu vou fazer um pequeno retrocesso do reto superior, porque é o reto superior que está contraturado pelo fenômeno de comitantização e o reto superior é o mais envolvido na manobra de Bill-Chomsky. Então, eu posso corrigir o Bill-Chomsky para o paciente não ter que ficar fazendo torcicolo com a cabeça. E lembrar que o torcicolo que o paciente faz não é pelo desvio torcional, mas é para diminuir o desvio vertical e ele conseguir fundir. Se o desvio for grande, em alguns casos, poderia acontecer, eu devo dividir a cirurgia entre reto superior e reto inferior, igual a gente viu lá no grupo 4, né? Então, eu vou privilegiar o reto superior se a hipertropia for um pouco maior olhando para cima, ou vou fazer um retrocesso muito maior do reto inferior do contralateral do que do superior e ipsilateral, se o desvio for maior olhando para baixo, tá? Porque, assim, é comitante por definição no grupo 6, mas pode ser que, assim, que dê 25 em cima, embaixo de 30, de 32, então um pouquinho de diferença, né? Se os desvios forem grandes. Terminando já. A ciclotropia, como a gente viu hoje com a Sábia falando, né? Nas paresias, sempre vai aparecer na paresia de 4, esse ciclo, mas nas paresias unilaterais, se eu planejar a correção para hipertropia, o que que eu estou fazendo com isso? Eu estou reequilibrando forças. Então, o o oblíquo superior, ele é intorsor. Ele está um pouco parético, mas se eu debilito o oblíquo inferior, que é extorsor, eu já compenso o vertical e faço reequilibrar também a torção. Então, tudo que então eu posso, em teoria, desconsiderar a torção no paciente que tem paresia unilateral e só planejar baseado nas 11 posições diagnósticas, ou seja, qual a hipertropia, onde a hipertropia aumenta, aí a gente vai planejando.
Se o olho afetado for dominante, outro conceito aqui, e o outro olho é amblíope, eu preciso de operar o olho dominante, porque assim, provavelmente o paciente está fazendo às vezes, algum torcicolo para poder fixar somente com aquele olho. Aí, nesse caso, o torcicolo, se ele estiver acontecendo, ele está acontecendo por torção, né? Porque o paciente percebe o mundo girado e ele vira a cabeça. Então, se o desvio vertical ele predomina na infraversão, e nesse caso, o outro olho é amblíope, não consegue fixar, muitas das vezes, então, assim, eu não às vezes não vou conseguir fazer as medidas de prisma e curva. Então, eu vou ter que me basear mais pela motilidade ocular. E se o desvio vertical ele vai predominar na infraversão, ou seja, o olho normal bom é o direito, e aí eu tento olhar aqui para a esquerda, o paciente não desce tanto com esse direito, desce mais com o olho esquerdo, ou seja, o oblíquo superior direito não está funcionando tão bem. Então, eu vou preferir fazer encurtamento de tendão, que vai corrigir, então, a torção e essa motilidade do oblíquo superior. Se o desvio vertical predomina na supra, devo debilitar o oblíquo inferior do olho fixador, do olho bom. Se a extorsão é um pouco maior, eu posso planejar a cirurgia torcional. Aí tem várias formas de fazer cirurgia torcional. Ou eu vou mexer, transpor os retos verticais, por exemplo, ou eu vou fazer cirurgias como aradaíto, né, que eu vou anteriorizar as fibras do oblíquo superior para ter um pouco mais de torção. Posso debilitar as fibras anteriores do oblíquo inferior para diminuir a extorsão. Então, depende do quanto de torção a gente tem, né? Então, assim, é, e outra coisa, esses pacientes podem ter incomitância em V ou pode ter exotropia associada. Então, eles podem ter um pouquinho de XT associado, porque perderam a fusão vertical, e isso também atrapalha a fusão horizontal. Então, eles podem, no nosso Prism Curve, a gente perceber XT. Eles podem ter o V, então eles podem fazer um pouquinho de ET para baixo e diminuir a CT para cima. De modo geral, se o desvio for pequeno, até 6 dioptrias, a gente não precisaria muito de planejar para o desvio horizontal. Se o desvio for maior, a gente precisa. A aniso em V, ela costuma ser pequena nas paresias unilaterais e a aniso corrige-se junto com a cirurgia para hipertrofia. Então, não preciso me preocupar muito em corrigir a aniso e não preciso me preocupar em corrigir a torção nesses pacientes. Raros casos tem anisotropia grande, que além de corrigir a hipertropia, eu precisaria de fazer transposição dos retos. Então, se eu tenho uma aniso grande, são os casos em que geralmente eu posso ter uma ET ou uma XT, porque aí eu vou precisar de planejar as cirurgias horizontais e aí eu levo em consideração abaixo a inserção do reto medial para um V, eleva do reto lateral se eu precisar, mas são mais raros, tá? É isso, pessoal. Alguma dúvida vocês ficaram que vocês queiram discutir? Aí ano que vem a gente discute sobre bilateral. Mas acho que sedimentar isso aqui é bem importante.